Fala pessoal, Marcel Pestman, Radar BTC, Cointelegraph, minha honra estar aqui com vocês, com esses feras, Uris e Zaguri. O nosso papo aqui, eu vou tentar que ele seja o mais prático possível e menos teórico. E vai ser um bate-papo, assim, um vai interromper o outro, é um bate-papo informal. A primeira pergunta, eu vou começar para o nosso colega Uris. Como que o Bitcoin pode se integrar mais ao sistema financeiro? O que falta para isso acontecer? E como é que o Bitcoin se compara com o ouro hoje? Boa. Primeiro de tudo, deixa eu quebrar o protocolo e não responder ainda a pergunta, porque eu quero agradecer o convite do Lucas para estar aqui na SatsConf e parabenizá-lo por esse evento, por levar adiante a palavra de Satoshi. Realmente é espetacular ver o que a SatsConf conseguiu realizar nessa quarta edição. E também pedir desculpa, porque ele me convidou todos os anos, e essa é a primeira vez que eu venho, então muito feliz de estar aqui, e que eu considero que é um evento sempre entre amigos. Falar sobre o Bitcoin, defender essa ideia, difundir essa ideia, para mim, é estar entre amigos. Bom, o que falta para o Bitcoin se integrar mais? Eu diria que ele já está se integrando cada vez mais. O ano passado, 2024, e esse ano também, com a entrada dos ETFs nos Estados Unidos, que finalmente foram aprovados, a gente viu o Wall Street abraçando, não porque acredita na ideia de uma moeda descentralizada, um ativo que está longe dos controles dos governos, mas sim porque eles viram que dava para ganhar muito dinheiro com o Bitcoin. O IBIT, o ETF da BlackRock, é o ETF de maior sucesso da história da empresa. Então eles viram que a demanda existia, tinha como conseguir dinheiro, ganhar dinheiro com esse mercado, e eles entraram em peso, como a gente viu nesses últimos 2 anos. Então essa é a parte mais do mercado financeiro que está se integrando, e com as entradas dos ETFs, aí o surgimento de derivativos, o volume hoje que giram nas bolsas americanas em especial, com ETFs, com derivativos sobre esses ETFs, sim, é impressionante. E depois o movimento de empresas como a MicroStrategy, que vem liderando essa frente de tesouraria de Bitcoin, de empresas diversificarem as suas reservas com um ativo que não pode ser inflacionado e que, na nossa humilde opinião, é o melhor ativo do planeta. Depois aqui no Brasil também, primeiro com a Melius, agora com a Orange BTC, para levar essa ideia na América Latina e no Brasil. Eu vejo que cada vez mais estamos integrando o Bitcoin no sistema financeiro. Mas assim, por exemplo, a gente não tem uma MicroStrategy no S&P 500. Em que tipos de eventos você acha que está para acontecer que vão aos poucos mudar a percepção do mercado, deixar o Bitcoin mais parecido com o ouro? Preciso tempo. Para mim, sobretudo, é tempo, é educação, é entendimento, porque mesmo o mercado financeiro lá fora e aqui também, e eu acho engraçado quando o pessoal me chama de Faria Limers. Nunca fui Faria Limer, mas enfim, hoje eu sou Faria Limer. Muita gente já ouviu falar sobre o Bitcoin, conhece o Bitcoin, mas entender de fato não entendem. Então, na Faria Lima ou até em Wall Street, o entendimento ele ainda é superficial. Então, é preciso eventos como esse, é preciso vozes importantes que tenham reputação e respeitabilidade, que o mercado vai ouvir. Para mim, isso é uma coisa muito boa. Então, tempo e conhecimento, vamos dizer assim. Sem dúvida alguma. E para você, Zaguri? Inclusive, vocês vão ter overdose de mim hoje. Eu vou fazer um keynote no final do dia que eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu sou Wall Streeter, infelizmente. Estou me recuperando há muito tempo, mas em 2015 eu estava no Deutsche Bank, né? E já fazia parte do comitê executivo do banco, várias coisas. Final do ano a gente normalmente fazia uma apresentação, eu recuperei essa apresentação, vou botar aqui uma foto dela hoje. E na época, foi a primeira vez que eu tinha olhado o Bitcoin, né? E fui apresentar o Bitcoin para o Comitê Executivo de Investimento no final do ano. Porque naquele ano a gente estava pensando, o que a gente vai fazer? Vamos falar sobre investimento novo. E o Bitcoin, para mim, eu conhecia nada, ainda não conheço nada, mas conhecia muito menos. E tive conversa com várias pessoas, a conversa durou, não estou brincando, 2 minutos.
Imediatamente as pessoas tiveram as reações viscerais de que isso é dinheiro de lavagem de dinheiro, isso é dinheiro de internet. Eu estou contando essa história, e de novo, desculpa vou ser repetitivo, vou contá-la de novo mais tarde, porque grande parte dessas pessoas que eu conversei lá atrás, eu diria que 80%, 90% já estão do outro lado, né? Já entenderam alguma coisa, algum deles entraram no ETF, algum deles entraram diretamente comprando Bitcoin, alguns deles entraram agora com empresas de tesouraria de Bitcoin, mas esse movimento já está acontecendo. E para o seu ponto, ele demora. Não é isso que a gente está falando, não é simples, multidisciplinar, complexo e demora. E infelizmente o Wall Streeter tem uma arrogância natural de achar que sabe tudo. Então fica mais difícil ainda, né? É difícil você Não, continua. É difícil você convencer uma pessoa quando ela tem certeza que ela já sabe de um assunto, né? Essas suas histórias também, eu me lembrei de algumas no passado, porque eu comecei a estudar o Bitcoin em 2013, comecei a escrever artigos para o Instituto Mises Brasil, depois veio o livro em 2014, e já nesse momento eu comecei também um blog no portal Infomoney e comecei a fazer algumas palestras e eventos até bem fechados para diretoria de grandes corretoras no mercado financeiro brasileiro. E isso 2014. E eu lembro depois também, em 2017, conversando com grandes banqueiros brasileiros, e eu numa reunião com 4 pessoas das principais famílias do mercado financeiro do Brasil, e o meu objetivo, a minha missão naquela reunião era explicar o Bitcoin. E eu me senti como um traficante querendo vender crack para a Faria Lima. Cara, era exatamente essa o semblante, assim, a forma como eles nos enxergavam. Isso em 2017. Claro que agora avançou e o argumento de autoridade ele acaba funcionando para pelo menos abrir mentes. Quando um Larry Fink fala de forma diferente com relação ao Bitcoin, mais receptivo, ou um Jamie Dimon do JP Morgan, para muita gente isso tem importância. Então, esses ventos de mudança dos últimos 2 anos, eu acho que está ajudando a integrar mais o Bitcoin no sistema financeiro, porque temos muito mais gente hoje com essa, pelo menos, se esse cara está falando que tem alguma coisa interessante aqui, quem sabe eu presto mais atenção. Hoje você me lembrou de uma história agora, vou contar rapidinho. Aconteceu com o Guilherme Gomes. A gente estava aqui em São Paulo e a gente teve uma apresentação para vários investidores super conhecidos aqui no Brasil, falando de Bitcoin. E mesma coisa, né? Assim, desde perguntas básicas, mas dá para ter mais de 21 milhões, como é que faz? No final, assim, acho que ninguém tinha entendido muita coisa. O Guilherme teve uma ideia fantástica. Ele falou, eu vou pegar aqui meu celular e vou transferir alguns satoshis para o Rafael. Eu peguei meu celular, ele pegou o celular dele, em questão de segundos chegou no meu celular. Foi a coisa, assim, é aquela história, o Wences fez isso lá atrás, né? Às vezes a prática é muito mais fácil para as pessoas realmente entenderem. Eles viram a quantidade de dinheiro que pode mudar de um celular para o outro de maneira quase instantânea. Lógico que não foi confirmado em nenhum bloco, mas de maneira quase instantânea apareceu do outro lado. Isso para eles foi que realmente deu um clique de que, esse negócio realmente é diferente, vale a pena olhar com detalhe. Quando você está ensinando e tentando explicar o Bitcoin, é uma coisa, a teoria é uma coisa, mas você vendo aquele brilho no olhar, quando o cara recebe a transação e dá o clique, isso faz toda a diferença. Por isso que é importante também praticar o Bitcoin, não apenas ensinar a teoria, e é uma coisa que eu sempre faço também, quando eu estou falando com pessoas especialmente céticas, cara, abre pelo menos o telefone, baixa uma carteira, eu vou te mostrar como é que esse negócio funciona. Mas deixa eu voltar à pergunta, porque você perguntou sobre o ouro, e eu nem respondi ainda. O ouro, eu posso chegar num banco e falar, eu tenho um navio aqui que eu vou fazer um shipping de 10 milhões de dólares, eu vou te depositar, tá no meu custodiante lá, 10 milhões de dólares em barras de ouro, ele é aceito como garantia. O Bitcoin hoje está muito longe disso. Isso pode acontecer, só depende dos bancos, tem que mudar a regulação. O que precisa acontecer para ele virar mais ouro nesse sentido de uso do mercado financeiro? Parte sim é regulação. Isso é uma boa notícia nos Estados Unidos, que todo o governo Trump está avançando
já passou o Genius Act, tem o Digital Clarity Act, e entre outros, isso vai possibilitar a financeirização do Bitcoin, para que seja usado como colateral, enfim, para que realmente seja um ativo financeiro na sua plenitude, que preencha todo o seu potencial. Parte é regulação, mas parte é o próprio tempo mesmo, que vem com o entendimento, e a confiança também demanda tempo. O ouro é curioso, porque ele é um ativo milenar, que os governos tentaram desmonetizá-lo por completo nos últimos 50 anos, e mesmo assim ele insiste em subir de preço e está retornando, de certa forma, como um ativo de proteção. Então, hoje, você levar ouro ou usar ouro como colateral para o sistema financeiro, cara, é no-brainer. Não tem nenhum questionamento sobre o ouro em si. O ativo já é entendido. Pronto. Um pode achar que vai valorizar ou não, mas conhecem o ativo e pronto. O Bitcoin ainda não. Ainda tem dúvidas sobre o Bitcoin. Só para adicionar uma coisa, eu acho que o ouro falhou, né? E eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem no sistema financeiro hoje em dia é exatamente pela própria natureza física do ouro, de você não poder mexer o ouro de um lado para o outro de maneira... Ele é muito bom para você mudar sua prova de trabalho, seu esforço ao longo do tempo, mas é muito ruim ao longo do espaço, né? E por isso naturalmente levou a crédito, levou como eu estava falando no outro painel, papel de Bitcoin, né? Papel de ouro. E depois que você passa a ter a abstração, é totalmente corruptível, né? Diferente de um Bitcoin, você não tem um node que você pode rodar para verificar as transações de ouro, a veracidade do ouro que você tem. O Bitcoin vem para revolucionar tudo isso. Eu acho que ele está cedo. Uma parte grande da população mundial ainda não acordou para o fato de que, pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia de armazenamento, coisa que é mais importante para todos nós, né? A gente transforma tempo em energia através do nosso trabalho, e isso tem que ser armazenado, é nosso tempo, é literalmente um assalto, né? A inflação é um assalto à nossa vida, né? E pela primeira vez a gente tem um ativo que pode revolucionar isso. Então, na minha cabeça, o ouro é como VHS ainda, e a gente está... O Bitcoin é o Netflix, é uma coisa totalmente diferente, que quando existiu o VHS, não entrava na cabeça da pessoa que você ia poder entrar na internet e ver filme e gravar os filmes que você está vendo imediatamente, né? Você nem sabia o que era a internet na época. Demora, de novo, é um processo até a adoção, as pessoas entenderem, chegarem na prática, entenderem como funciona. É basicamente tempo e conhecimento que você está concordando com o Urt. Agora eu vou mudar o assunto um pouquinho aqui. Vamos falar sobre reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Se isso acontecer via ações, ETF ou MicroStrategy, algo do tipo, Zaguri, você acha que isso vai ser muito ruim, isso vai ser mal visto, isso pode ser uma saída? Qual é a sua visão sobre isso? Vou começar falando que eu acho que eu detesto a ideia de governo ter Bitcoin. Tem que ser os últimos a adotarem, porque isso vai naturalmente levar a um governo maior, e eu sou totalmente favorável ao governo mínimo. Mas dito isso, eu acho que infelizmente vai acontecer, tem acontecido, a gente liderando uma das maiores empresas de mineração do mundo, a gente tem conversas ativas com o governo americano e está acontecendo, eles estão acordando de que, como a gente está falando que é a melhor forma de reserva de patrimônio, eles estão acordando, já chegaram à conclusão que T0 não é a resposta certa, e naturalmente estão pensando em maneiras de montar reservas estratégicas. Eu acho que não vai acontecer através de ETF, acho que não vai acontecer através de, e já está acontecendo, tá? Em alguns países a gente sabe que isso já está acontecendo, através de custódia própria mesmo, e eventualmente isso infelizmente vai crescer. Eu detesto, porque o Bitcoin para mim, antes de mais nada, é uma revolução individual, né? Foi como começou, mas não tem como escapar. Assim, o Bitcoin é para todo mundo, o Bitcoin vai ser desde para a pessoa que está trabalhando aqui no Brasil até o governo mais poderoso do mundo. Qual é o seu chute de estimativa disso poder acontecer, odds, para os próximos 12 meses ou para 2026? Assim? Você acha que é concreto, é viável ou ainda está muito longe? É um debate que depende de político? Eu não posso falar muito, mas já está acontecendo. Deixa eu agregar, porque acho que esse é um ponto importante. E eu concordo plenamente com o Rafael. Para mim, o melhor estado é aquele que inexiste, mas estamos muito longe desse nível, então, quanto menos estado, melhor, e essa é a direção. Mas a adoção do Bitcoin por estados, reserva estratégica, para mim segue a mesma lógica de por que os estados se armam com as melhores armas do planeta, por que eles acabam
construindo arsenais de armas nucleares, é porque é a melhor tecnologia, são as melhores armas. E assim como os governos ainda hoje detêm muitas reservas em ouro, eles vão começar a adotar Bitcoin também. E vão ter nas suas reservas, porque é o melhor dinheiro, é o melhor ativo. E para o indivíduo, felizmente também é a melhor arma de defesa financeira e que está ao nosso alcance. Ao contrário de uma ogiva nuclear, o Bitcoin sim está ao nosso alcance. Então, Urs, eu vou continuar nessa mesma linha. Será que a gente já tem países que estão acumulando Bitcoin via mineração ou comprando, mas estão deliberadamente escondendo o jogo? Tipo, tem alguma vantagem dele anunciar e falar, já comprei 50 mil ou 100 mil Bitcoins? Certamente, aqueles países que não fazem parte da Aliança do Ocidente, não preciso nem enumerá-los aqui, estão fazendo isso. Se não fazem por meio das suas instituições oficiais, o Banco Central, ou o Ministério da Fazenda, o Tesouro, estão fazendo por meio dos seus membros, por meio de grupos. Eu tenho certeza absoluta que isso já está acontecendo. Especialmente naqueles locais que sofreram sanções financeiras, que tiveram reservas internacionais congeladas. O que você faz nessa situação? Cara, qual é a alternativa? É melhor. A ouro pode ser alternativa? Sem dúvida. É uma alternativa como um ativo que não vai se desvalorizar e que, se você tiver a sua custódia, um outro governo não pode confiscá-lo. Ok, mas vai pagar aquela outra nação amiga com ouro. Tira do cofre, coloca num caminhão com guarda armado, atravessa o país, coloca num cargueiro, atravessa o oceano para fazer o pagamento. Cara, não faz sentido. Qual é a alternativa? Cara, é o Bitcoin. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele já está sendo usado e que vai demorar ainda mais tempo para essa verdade vir à tona. Só para adicionar 2 pontos. Saiu um relatório essa semana da Blockspace Media, que eles fizeram análise na Rússia. Né? A Rússia está minerando o Bitcoin e parece, por tudo que indica, no nível do governo. Então, isso já está acontecendo. A mineração para um governo... O governo tem 2 maneiras fáceis de adquirir Bitcoin. Tem 3, né? Uma é o confisco, infelizmente vai acontecer em alguns lugares. A segunda, governos grandes, em países grandes, que têm acesso a energia barata, eles vão minerar, porque energia zero, você pode pegar uma S9, 3 gerações para trás, ela ainda vai ser rentável hoje em dia. Isso está acontecendo. A gente está vendo estoque antigo de máquinas sendo enviado para vários países, de segunda maneira. Terceira maneira, que é assim, que eu acho que talvez seja melhor para todo mundo, é a impressão de dinheiro para comprar Bitcoin. Né? E isso vai acontecer também. É terrível para a população no curto prazo, mas você está num governo que não tem acesso à energia, não tem como confiscar, que sua moeda já é fraca de qualquer maneira, eles eventualmente vão fazer isso. Né? Eu acho que os 2 primeiros já estão acontecendo. Os Estados Unidos confiscou alguns bitcoins há pouco tempo. A segunda de energia a gente sabe que está acontecendo, e a terceira de impressão de dinheiro acho que ainda não está acontecendo, mas também é inevitável, vai acontecer porque todo mundo vai olhar, vai acordar para o Bitcoin ser o melhor ativo do mundo. Isso me lembrou do nosso plano real, porque foi exatamente assim que o real nasceu. Eles mataram o cruzeiro real para que o real nascesse. De que forma? Imprimindo dinheiro para burro, a perder de vista, para acumular reservas em dólares, que à época era a melhor alternativa para lastrear a futura moeda, e assim hiperinflacionaram o cruzeiro real, que em questão de 8 meses perdeu todo o seu poder de compra, e assim nasceu o real. Quem sabe no futuro farão a mesma coisa para acumular Bitcoin. O verdadeiro plano real. Tomara. Urs, com essa administração do Trump mais favorável para criptomoedas, quais os próximos passos que você acha que eles podem tomar para facilitar, não obrigar, facilitar, nudge, daquele empurrãozinho, a aceitação e o uso? Qual que seria o seu sonho? A gente está vendo um caminho já bem positivo nesse sentido. Eu mencionei essas peças legislativas, Genius Act, o Clarity Act, a reserva estratégica, são todos passos legais que vão nessa direção. Eu diria que um sonho para facilitar o uso do Bitcoin
na sociedade e como moeda corrente seria eliminar imposto de renda sobre ganho de capital para quem está transacionando. Então, estou usando o Bitcoin para comprar um cachorro-quente, um carro ou uma casa, da mesma forma que a moeda não tem ganho de capital se ela se valorizar, estender essa mesma regra para o Bitcoin. Esse seria um sonho. Não acho que tão cedo isso vai acontecer, mas seria um passo fundamental para facilitar o uso do Bitcoin. Então, seria eliminar ganhos de capital no Bitcoin. Seria sobre a valorização dele contra o dólar. Não é sobre eu fazer uma compra na loja e em Bitcoin eu não pago imposto e com dólar eu pago imposto. Não é isso. Exato. A gente tem essa ilusão de que o governo Trump é super pró-Bitcoin, né? Eu acho que eles estão passando pela mesma experiência que os novatos no Bitcoin passam, né? Foram no extremo do cripto, então eles lançaram os próprios shitcoins, isso tudo, eventualmente vão, e acho que já está começando a convergir, mas passaram por isso, né? Essa ilusão. E tem outra coisa também, a parte de regulamentação, a gente fala mal do Brasil pra caramba, vou contar uma história aqui rápida. A gente importa, obviamente, muita máquina para os Estados Unidos de mineração, grande parte das nossas operações estão nos Estados Unidos. Trabalhar com os portos americanos, eu arrisco dizer que é pior do que trabalhar com os portos brasileiros. A gente tem máquina presa na alfândega desde abril. E depende do cidadão lá, um indivíduo que resolveu que não ia liberar aquela máquina. Coisa que a gente pensa assim, isso não existe nos Estados Unidos. Existe igual. Só que lá a corrupção é institucionalizada, né? Você tem que contratar a companhia de consultoria que o cara conhece para dar uma consultoria de como é que você vai largar as máquinas. Eu estou fazendo importação aqui para o Brasil, vou até bater na madeira, mas até agora não aconteceu problema nenhum. Então, eu acho que sim, a gente também tem um pouco dessa ilusão de que o governo Trump é muito favorável a Bitcoin. Eu me questiono se o que eles estão fazendo é net positive ou negative, porque criou também, acho que, como nas shitcoins, né? A gente tem um amigo meu que resolveu comprar direto, há 2 ciclos atrás, shitcoins, e nunca mais voltou, né? Se queimou para sempre e nunca mais voltou. E coloca o Bitcoin na mesma caixinha do resto, né? E eu acho que nos Estados Unidos está acontecendo muito disso hoje em dia, infelizmente. Agora eu vou fazer mais ou menos o inverso da pergunta anterior que eu fiz. Se o governo dos Estados Unidos e, sei lá, as principais potências quisessem puxar o tapete do ouro, sentiu que, sei lá, a Rússia e a China estão começando a voltar para um padrão ouro, algo do tipo, criar muitas reservas, e eles quisessem puxar esse tapete do ouro, o que eles poderiam fazer? Bom, eu acho que eles já puxaram o tapete do ouro há muito tempo. Se você olhar, existe especulação de que assim, não existe metade do ouro que se diz que existe em Fort Knox, né? Então isso aí já aconteceu. A França encostou um navio em Nova York há muitos anos atrás para embarcar o ouro deles que estava nos Estados Unidos, e o ouro não foi embarcado, né? Então assim, o rug pull ali já aconteceu há muito tempo, exatamente pelo que a gente falou, que acho que são problemas fundamentais do ouro que você não tem como transpor, né? A fisicalidade dele você não tem como transpor. Você vai digitalizar o ouro. Tether hoje tem o Tether Gold, né? Que é o ouro digitalizado. Então você pode mandar Tether Gold para quem você quiser no mundo inteiro imediatamente. O problema é que você não sabe se o que está lá como lastro realmente, primeiro, é ouro. Se não é ouro que está falando que é seu, mas ao mesmo tempo é de outra pessoa. Você não tem, é diferente do Bitcoin, que você pode verificar imediatamente. Mas o que ele poderia fazer intencionalmente para prejudicar a cotação do ouro ou esses outros países que têm reserva em ouro? O que você acha que ele poderia fazer? Pode ir ao mercado vender, eu acho que se realmente se constatar que as reservas de ouro não são tão reais como se diz, eu acho que isso seria um problema para o ouro mundial, né? Porque o ouro como ativo falhou, se isso acontecer. E eu acho que não vai acontecer, porque os governos estão indo no caminho oposto, né? Eles estão aumentando a reserva de ouro, então acho que tem um incentivo reverso aqui. Acho que eles vão continuar tentando pump o ouro o máximo que puder pelo curto prazo. Entendi. Uris, você vê esse risco acontecer ou você acha que o ouro ainda tem mais 10, 20 anos de vida aí para frente tranquilamente? Ainda tem mais anos de vida, assim. O mesmo, assim, concordo com o Rafael que o ouro falhou pelas suas características físicas. A materialidade do ouro é justamente a sua grande fraqueza e não a sua força, como a geração mais antiga costuma acreditar.
Só que os governos estão tentando já há décadas desmonetizar por completo o ouro e fracassaram. Quem vai conseguir desmonetizar o ouro é justamente o Bitcoin. Só que isso não acontece da noite para o dia. Então, da mesma forma que demanda tempo e conhecimento para que o Bitcoin atinja esse nível de maturidade, de confiança, de estabilidade, de valor, o ouro também vai demandar tempo para perder esse nível de confiança ou para o Bitcoin substituir o ouro como o principal ativo do planeta. É tempo e entendimento. Eu acho que isso é um ponto excelente. O addressable market do Bitcoin só continua expandindo, porque o ouro continua subindo, né? Porque o Bitcoin vai demonetizar o ouro eventualmente, né? Eu escrevi um artigo há uns anos atrás contando exatamente a história do que esses ativos todos, o ouro, real estate, arte, título, ação, tem um prêmio monetário de poupança, né? As pessoas colocam dinheiro lá porque é o único lugar de poupança que eles podem se proteger. Isso vai ser demonetizado ao longo do tempo. Quanto mais esse tamanho, esse bucket de demonetização aumenta, melhor para o Bitcoin, porque é inevitável. O Bitcoin vai acabar tomando parte desse que não tome tudo, não vai acontecer do dia para a noite. Eu acho que vai tomar tudo, mas não vai acontecer do dia da noite. Mas o mercado endereçável aumentou ainda mais do que já era, né? Rafael, eu só vou ser o advogado do diabo um minuto aqui, porque eu acabei de pensar uma coisa. Você falou que se provasse que essas reservas dos bancos centrais não existem, enfim, não tem o suficiente ali dentro, na minha percepção, isso só vai tornar a cotação do ouro mais alta. Ele vai se tornar mais desejável, porque o nego viu que é mais escasso do que se imaginava, não? É mais escasso, mas não vale nada, né? Porque ele falhou exatamente porque escassez não é necessariamente linearmente igual a valor, né? Esse copo aqui que eu acabei de abrir é escasso, só tem esse desse jeito, aberto desse jeito, ele não tem valor nenhum, né? Se você fundamentalmente mostrou que o ouro falhou, porque você não pode demonstrar que você tem o ouro, né? Você não tem, como eu falei, não tem um nó de ouro que você pode ir lá e falar, vou instalar aqui um Raspberry Pi que eu posso verificar. Não, é caro, e mesmo sendo caro, né? Tem uma história, vou contar uma história de ouro aqui engraçada. Em 2007, na crise de 2007, tinha um investidor que trabalhava muito perto da gente que estava super preocupado com a crise. A gente queria vender derivativo para se proteger, que acabaram sendo os derivativos que deram muito dinheiro, mas ele cismou que ele queria ouro. Ele falou, não acredito em nada disso, eu quero ouro. Tá bom. Aí, a primeira coisa que a gente virou para ele, falou assim, compra ETF de ouro. Ele falou assim, não, ETF de jeito nenhum, porque eu não sei o que o ETF tem no final das contas. Como é que eu verifico que eles têm ouro? Aí a gente ligou para o GLD, ligou para a empresa, acho que era o BlackRock também, ligamos para a empresa, falou, como é que está o ouro, onde é que a gente pode atestar? Ele não conseguiu ficar confortável, ele falou, não, eu não sei se esse ouro realmente está lá na Suíça. E aí ele falou, não, eu quero ter ouro físico, como é que eu faço para ter ouro físico? Eu falei, não, a gente vai comprar ouro, vai ficar num cofre lá na Suíça. Aí ele falou assim, como é que eu tenho certeza que aquele ouro é o meu ouro? Aí eu falei, não, se a gente faz de um jeito que só você tem a chave daquele cofre e você sabe o que está lá dentro. Eu falei, tá bom, como é que eu sei que aquele ouro que está lá dentro, o cara não fez nada no final das contas, acabou não se protegendo porque não conseguiu chegar no final. Esse buraco do coelho aí, ele tem final, né? E o final não é bom, né? Mas vocês dois falam com convicção de que o ouro falhou, mas ao mesmo tempo ele é o ativo número 1 em valor, com mais história, 28 trilhões de dólares. O que falta então para o ouro falhar em questão de preço e as pessoas começarem a perder interesse nele? O que você acha que é o trigger vai ser para isso, Urs? Só para complementar, quando eu digo que falhou, não quer dizer que ele vai virar zero do dia para a noite. Você ainda vai ter um período aí, estava até conversando com o Stefano e com o Sam aqui depois, ele é o second best, né? There is a second best. Depois do Bitcoin é o ouro. Se não existisse o Bitcoin hoje, eu teria ouro, teria uma posição de ouro, né? Mas existe o Bitcoin. E o conhecimento ele não é distribuído igualmente pela sociedade, né? E eu posso estar errado também, assim, o Bitcoin pode falhar. Tem 10 mil maneiras diferentes que o Bitcoin pode falhar também, né? A minha aposta é que a probabilidade disso acontecer é muito mais baixa, enquanto a minha aposta é que a probabilidade do ouro não continuar crescendo é muito baixa, no final das contas. Eu vou parafrasear um visionário aqui. There is no second best. Cara, não, assim, brincadeira à parte, eu não vejo triggers, eu vejo um processo ao longo do tempo, que ele vai acontecendo e é uma sucessão de eventos que vão tornar o ouro
menos desejado na era digital, na era da internet. Mas as gerações precisam passar, não adianta. Eu não vou conseguir mudar a cabeça dos meus avós, dos meus pais, é muito difícil. Então é preciso essa mudança geracional também acontecer, e não vai ser em 1, 2 anos, é um processo geracional. E talvez mais de uma geração. Bom ponto. Zaguri, El Salvador, o que a gente aprendeu com essa lição? Você acha que o experimento reduziu o incentivo aos outros países a adotarem o padrão Bitcoin? A pergunta é difícil. Eu acho que é marginalmente um net positive, El Salvador. Acho que tiveram vários erros que que a gente aprendeu com eles. O primeiro, mais básico que a gente estava falando, é as carteiras que eles colocaram, o jeito que a Ativo Wallet foi deployed, foi forçado na população. Eu não acho que nada deve ser forçado, né? Toda interação entre os seres humanos ela tem que ser voluntária, no final das contas, né? O jeito que foi imposto, acho que não ajudou, mas eu vejo assim, várias coisas que aconteceram em El Salvador que eu me questiono se não teriam acontecido se não fosse pelo Bitcoin, né? Acho que o Bitcoin está enraizado até nos princípios fundamentais do Bukele de liberdade. Então, eu acho que tem muita coisa para aprender. Acho que o próximo país a adotar Bitcoin vai ser muito mais bem sucedido no futuro. Não sei como isso vai acontecer, não tenho ideia de qual vai ser o próximo, mas eu acho que tiveram lições para ser aprendidas, sem dúvida, né? Não é simplesmente pelo Bitcoin, mas eu tive em El Salvador logo depois que o Bukele tomou posse e tive depois de novo. O país mudou, é outro país, é significativo. Você acha que o exemplo maior é o resultado do que o país era antes e o que o país é hoje? Isso é a prova de que a questão alguma coisa melhorou. Quanto que disso é por causa do Bitcoin, né? Não sei dizer. Você vê, você conversa com a população, eles estão super satisfeitos porque eles começaram a fazer a poupança em Bitcoin também, né? Então, no bolso deles tem ajudado muito também, e isso obviamente levou a um desenvolvimento melhor do país. Se isso é 10%, 5%, difícil dizer. Difícil medir. Eu lembro quando saiu a lei, Bitcoin é curso legal em El Salvador. Fiquei animado, obviamente, mas eu fui ler toda a lei, todos os seus artigos, então eu esmiucei a lei de Bitcoin de El Salvador. A parte muito positiva, removeu várias amarras que impediam o Bitcoin de ser usado como ativo, como moeda transacional. Por exemplo, eliminou a possibilidade de só podia pagar imposto na moeda local, podia pagar agora também com o Bitcoin. Então, tornou uma moeda de curso legal aos olhos da lei. Excelente, positivo. Só que a parte negativa é justamente o que o Rafael comentou. Eles impuseram, era obrigatório aceitar o pagamento em Bitcoin, mesmo que pudesse converter automaticamente para dólares. Não precisa disso, não é a forma certa. Qualquer coisa imposta contra a vontade de alguém vai ser recebida com receio, com implicância. Até algumas pessoas lá em El Salvador não gostaram disso por conta dessa obrigação. Essa parte negativa que eu acho que a gente aprendeu, e eu na época falei, isso não é bom, então é um gosto amargo essa Bitcoin curso legal em El Salvador, e que não seja replicado dessa forma em outros países. Para mim, a forma correta é o caso exemplar de Rolante, que no movimento bem de baixo para cima, grassroots, convenceu a população a adotar a tecnologia. É assim que tem que ser feito, e que o Estado apenas pare de atrapalhar ou remova os obstáculos que impeçam uma maior adoção. Mas forçar isso contra a vontade dos cidadãos, não. Aí vai contra o próprio espírito do Bitcoin. Agora, o Zaguri vai ter mais um painel hoje, ele vai encerrar o evento, né? Então, vou deixar um closing remark livre aqui para o Uris, um recado para o pessoal que ainda não entendeu o Bitcoin, ou está com medo desses 100 mil dólares. O que você dá de recado para esse pessoal? Com medo dos 100 mil dólares é bom, né? Vai cair mais. Previsão de preço para 2026, anotem. Não, vamos lá. Eu que estou há mais de 12 anos nesse mundo, eu fico cada vez mais entusiasmado, convicto e feliz de estar vendo o Bitcoin crescer, feliz de estar vendo quantas mentes e corações o Bitcoin está contaminando positivamente. Para mim, olhar preço, claro que faz parte, é normal, não existe
comprar Bitcoin e nunca olhar para o preço, todo mundo faz isso. Mas não dá para olhar apenas para o preço. É uma informação essencial, sem dúvida, mas entendam que estamos passando sim por uma transformação e que essa transformação depende de todos nós. Ontem a gente estava no evento da Orange BTC e o pessoal, eu estava no painel com o Felipe Santana e ele comentando como o Bitcoin ele é imatável, ele é imparável. Mas isso não acontece pelo próprio Bitcoin, porque a tecnologia é assim. O Bitcoin é imatável por conta de todos nós, por conta de todos que estão rodando nós, que estão minerando, que estão validando transações, que estão defendendo intelectualmente na sua roda de amigos, nas suas empresas, nas suas associações de classe, nos governos, em todas as esferas possíveis. O Bitcoin não vai morrer porque nós não vamos deixar que o Bitcoin morra. Muito obrigado. Minha honra, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Satsconf, obrigado, Zaguri, obrigado, Uris. Foi um prazer estar aqui com vocês.